Olá, estamos começando a Bíblia no meu dia a dia. Neste início de programa, um pensamento de Dom Bosco. Diz assim: quem quer ser amado, ama, e quem é amado, tudo alcança. Sobretudo dos jovens, que Dom Bosco interceda por nós. Assim nós começamos o nosso estudo de hoje, que está em 2 Coríntios 4, de 1 a 18. É o capítulo todo, quarto capítulo inteiro. Caderno e caneta na mão, está começando a Bíblia no meu dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora, que ela interceda por nós, para esse nosso momento de encontro pessoal com a Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O nosso estudo, então, é o capítulo inteiro, quarto capítulo da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Pregação sincera. Por isso, não desanimamos no ministério, no exercício deste ministério que recebemos da misericórdia divina. Rejeitamos todo o procedimento dissimulado e indigno, feito de astúcias, e não falsificamos a palavra de Deus. Pelo contrário, manifestamos a verdade e assim nos recomendamos a toda a consciência humana diante de Deus. E se o nosso evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. O Deus deste mundo cegou a inteligência destes incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui nós podemos dar uma pausa para aprofundar nesse tema que Paulo fala que o Deus deste mundo. Pedir ao Padre Cláudio que explique para a gente o que é que Paulo quer dizer com esta expressão, o Deus deste mundo. Caro Rodrigo, caros irmãos e irmãs, se no momento anterior nós refletimos sobre a glória do próprio ministério, um ministério que é superior mesmo ao ministério de Moisés, que para o povo da antiga aliança tinha sido modelo de profeta, de ministro de Deus, etc. Se esse ministério, o novo ministério em Jesus Cristo, é muito maior do que esse ministério de Moisés, num segundo momento agora, Paulo quer partir sobre uma realidade do próprio ministério, ou seja, como que esse ministério se faz na própria existência. E vemos aqui que ele próprio ilustra esse ministério, o próprio apostolado, como sendo um tesouro em vaso de barro. Com isso, Paulo quer utilizar dessa imagem para demonstrar, em primeiro lugar, a riqueza depositada, mas em segundo momento quer mostrar a fragilidade. É interessante que muita gente diz que a tônica desse versículo não está no vaso, mas do material que o vaso é feito, ou seja, é de barro, é frágil, é pequeno, é humilde. Mas o que faz com que este vaso humilde, pequeno, frágil e até quebradiço possa resplandecer um tesouro, ou possa resplandecer uma glória, é o poder de Deus. Está presente no texto. Tanto que depois desse versículo, Paulo vai falar sobre as grandes dificuldades do ministério. Somos muitas vezes, sofremos muitas coisas, mas não somos aniquilados. Temos provações, mas não somos derrubados. Por que isso se realiza dentro do ministério? Se realiza, em primeiro lugar, pela nossa fragilidade, mas em segundo momento, porque a graça, o poder, a força, a beleza, o tesouro de Deus está em nós. E é por isso que o ministério jamais sucumbe, mas ele permanece apesar da sua fragilidade. Obrigado, Padre Cláudio. A gente segue agora com a nossa leitura, agora no versículo 5. De fato, não é a nós mesmos que pregamos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, apresentamo-nos como servos vossos por causa de Jesus.
Com efeito, Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz, é o mesmo que fez brilhar a luz em nossos corações para que resplandeça o conhecimento da glória divina que está sobre a face de Jesus Cristo. O tesouro em vasos de barro. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos em apuros, mas não desesperançados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com efeito, nós que vivemos somos sem cessar entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós, enquanto a vida atua em vós. Possuindo, porém, o mesmo espírito de fé a que se refere o que está escrito: eu tive fé e por isso falei. Nós também temos fé e por isso falamos. Estamos certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e juntamente convosco nos colocará ao lado dele. Tudo isso é por causa de vós, para que a graça, tendo aumentado no maior número de pessoas, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. A esperança do apóstolo. Por isso não desanimamos. Mesmo se o nosso físico vai se arruinando, o nosso interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, a insignificância de uma tribulação momentânea acarreta para nós um volume incomensurável e eterno de glória. Isso acontece porque miramos as coisas invisíveis e não as visíveis, pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. É palavra do Senhor, graças a Deus. Nós damos graças a Deus que nos fala hoje de uma maneira tão especial por meio desta carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 que nós lemos. E nós vemos aqui um verdadeiro depoimento de São Paulo, um testemunho, que ele se reconhece como um vaso de barro, porém um vaso que leva um tesouro. No nosso estudo anterior, nós falamos que nós somos chamados a ser carta de Deus. Portanto, nós somos como aquele envelope ou a folha que leva uma mensagem de Deus. Ou hoje, como nós estamos vendo, somos como um vaso de barro, porém dentro de nós levamos um tesouro precioso, que é o Senhor. E nós vemos aqui em Paulo, ele testemunha todo o sofrimento que ele viveu. E é bonito a maneira como Paulo se expressa. Fomos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos em apuros, mas não desesperançados. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte, sempre levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Aqui Paulo faz o depoimento dele, se reconhecendo como um vaso de barro, um vaso frágil, mas que no interior carrega um tesouro precioso. Portanto, ele passa por todas essas tribulações, mas se mantém firme, porque o vaso sabe da sua missão, ele precisa levar um tesouro, então ele não pode desanimar. E no final, Paulo revela o segredo de como ele conseguiu superar tudo isso, sempre oferecendo sofrimento, pensando na comunidade, pensando na salvação das pessoas. E no final ele diz: nós miramos as coisas invisíveis e não as visíveis. O que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Aqui Paulo está nos dando a receita, a dica, o segredo dele para enfrentar e viver tantas tribulações, tantos sofrimentos, que não sei se nós
sozinhos conseguiríamos. Claro, Paulo contou com a graça de Deus, e se nós tivéssemos que passar por isso, certamente contaríamos com a graça de Deus, mas porque Paulo mirou as coisas invisíveis e não as visíveis. O que é visível, meu irmão, minha irmã, é passageiro. O que é invisível é eterno. Uma mensagem do Senhor para cada um de nós nesse dia de hoje, que se chama presente, oferecido por Deus para vivermos. A mensagem do Senhor para mim é exatamente essa. Mire o invisível. Que é eterno. O visível é passageiro. E aí você pode refletir sobre a sua vida também. Quais são as coisas visíveis que você tem visto, percebido, talvez que estão te atormentando, tirando a tua paz? Olha, o que é visível é passageiro. Nós poderíamos dizer, olha, vai passar. Ah, mas tá difícil. Sim, mas vai passar. Tire os olhos dessa situação visível. Peça ao Senhor a graça de uma visão espiritual para olhar o que é invisível, para ter essa fé renovada, essa fé nova. É isso que nós queremos pedir ao Senhor, para que Ele mude a nossa visão. O Papa Francisco nos diz assim, né, que a gente trocar as lentes. Talvez nós estamos usando hoje uma lente que é para a gente olhar as coisas visíveis, mas nós estamos pedindo ao Senhor esta graça, que o Senhor nos dê uma lente que veja o invisível, que mire o invisível, que mire o que é eterno. Que esta reflexão aí continue na sua vida. Você pode anotar aí a mensagem do Senhor para você, de que maneira você vai colocar isso em prática. E a gente se encontra no próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Até lá! CançãoNovaPlay.com. Assine já!